Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, semanas aí a gente passou por muitos cálculos, né? Cálculo de custo, de fator de correção, de índice de cocção. Eu vou retornar, né? Quando a gente tiver volta às férias, eu vou dar uma revisada nisso, tá, pessoal? Porque eu vi que alguns de vocês ficaram com dúvidas. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, porque são várias contas. Enfim, então a gente vai dar uma revisada, fiquem tranquilos, tá? Quando a gente voltar das férias. Hoje a gente vai dar continuidade na disciplina, falando aí de logística e suprimentos na UAN, que seria a parte de estoque. Isso é muito interessante para quem se interessa em trabalhar, né, seu técnico de nutrição, que fica na parte de estoque da sua unidade, do restaurante, tudo mais. Bom, pessoal, o setor de estoque, ele também é conhecido como setor de suprimentos na UAN. Esse setor, né, o objetivo dele é alimentar continuamente o restaurante, né, a cozinha, de forma que eu não tenha nada que possa atrapalhar essa alimentação. Ou seja, o que significa isso, gente? Eu tenho lá um estoque, e esse estoque sempre vai quanto que vai entrando, né, dentro da cozinha. E é interessante que seja bem planejado, programado, para que não falte nada lá. Se faltar lá, e eu preciso do alimento hoje. Ferrou total, certo? Então, assim, eu não quero que o meu estoque, né, seja eu responsável por interrupção lá na área da produção. Então, geralmente quem trabalha aqui, ó, vai se preocupar com o fluxo diário entre a venda e compra, ou seja, quanto que eu usei, quanto que está entrando do alimento, tá? Controle de entrada, controle de saída. E também com a relação lógica entre cada integrante desse fluxo. Também vai ser algo aí a se preocupar. O que acaba acontecendo, pessoal? Esse setor de suprimento, às vezes, acontecem alguns erros, né? Como quais? Geralmente, o principal deles é a reposição irregular da matéria-prima. Ou seja, você precisava de, sei lá, 50 quilos de abacaxi, por exemplo, tá? E aí chegou lá 40 quilos, tá? Ou chegou muito a mais. Em vez de chegar a 50 quilos, chegou, sei lá, 70 quilos. Então, isso acaba sendo pior, né? Um dos principais erros que a gente vê é essa reposição irregular do que a gente precisa, quantidades maiores de estoque sem alteração de consumo, ou seja, você ter muito alimento lá, às vezes acontece, mas não necessariamente o pessoal está consumindo aquilo na mesma quantidade. Também é um outro erro que ocorre, né, quem vai trabalhar nessa parte. Falta de espaço de armazenamento. Pessoal, a gente vai ver que quem já trabalha na área, né, quem já trabalhou, quem já visitou o UANS, viu que o estoque não é um ambiente tão grande assim na maioria das unidades. E se eu comprar muito, onde que eu vou, né, colocar isso tudo? Então, a falta de espaço de armazenamento é também um erro na administração dessa logística. Mudanças de cardápio, então, às vezes, assim, você está com um cardápio lá planejadinho, igual vocês fizeram, cardápio semanal, cardápio mensal, chegou no dia, cadê? Não tem o ingrediente, aí você tem que mudar o cardápio, porque esqueceram lá de fazer a compra correta daquele alimento. Aí também acaba sendo um grande problema. E, olha só, pessoal, eu coloquei um fluxograma da área do estoque. Então, você tem, ó, a UAN, então você faz na UAN o pedido de compra, esse pedido de compra vai para o setor de compras, que vai ser o responsável por fazer essas compras. Eles entram em contato com os fornecedores, dos fornecedores, eles vão lá te entregar, e aí você tem o recebimento. Muito importante que daqui eu tenho o quê? Nota fiscal, para comprovar tudo que eu comprei direitinho. Aí, no recebimento, eu vou ter os gêneros. Ó, os gêneros vão para quem? Para o estoque. O estoque pode ser frio ou pode ser o estoque aí, né, de temperatura ambiente. Essa nota fiscal, pessoal, ela vai lá para as continhas a pagar, né? Justamente o setor que faz isso no financeiro. Nesse estoque, tem muito daquele ingrediente? Tem. Então, se tem, a gente vai reduzindo lá do nosso pedido de compra. Se não tem, acabou tudo, a gente vai lá e pede tudo de uma vez, né? Tudo de volta de uma vez. Tá? Então, geralmente, acaba sendo seguido esse fluxo aí nas nossas grandes unidades. Aí, pessoal, a gente tem a previsão para
compras. Previsão para compras, a gente está falando desde a aula do fator de correção, que é nada mais do que você planejar o que você vai comprar. Então, lembra, sempre quando eu vou fazer compras, eu tenho que olhar, ó, o meu cardápio, porque é o cardápio que vai te falar o que você vai precisar, quantidades que vocês vão precisar, lembra da ficha técnica. E está muito associada aqui, essa previsão de compras, o tipo e a imagem do estabelecimento, ou seja, é um estabelecimento grande, é um estabelecimento pequeno, qual que é a imagem desse estabelecimento, é um restaurante self-service, é um restaurante que eu tenho garçons, maîtres e tudo mais, é um restaurante que só funciona na forma delivery, tá? Então, isso também vai estar relacionado às compras. O estilo da operação e o sistema de serviço que entra, se é um serviço que eu tenho aquele balcão fixo, se é um serviço que eu tenho self-service, se é um serviço que a pessoa vai lá, compra, pega a sua bandejinha e vai embora, enfim, qual que é, né, o estilo de operação dele. A ocasião para o que o item é necessário, então, assim, alguns itens eu só vou utilizar em determinadas fases, né? Por exemplo, bacalhau. Muita unidade só vai consumir bacalhau na época de Páscoa e talvez lá no Natal. Né? As frutas secas. Muitas unidades só vão utilizar lá no Natal. Alguns produtos específicos do Dia das Crianças, né? Muito doce, balas e tudo mais. Então, isso vai estar influenciando no que você vai planejar comprar. A disponibilidade financeira, né? Claro, por isso que a gente estava falando de custo, ou seja, quanto que eu tenho para gastar aí com os alimentos e tudo mais. E também a política que você tem na sua unidade. A gente vai falar de estoque mínimo, médio, né, e máximo. Qual que é a política, né, que vocês acabam trabalhando lá? A disponibilidade do alimento também vai influenciar na previsão para compras, por isso é importante a gente ter as tabelas de safra dentro da unidade, ter essa noção de quanto que é, né, quando está na época, quando não está, quando que a gente vê alguns, chuva, temporal, alguns alimentos vão aumentar o preço, né? Deu uma diminuída no valor, então a gente acaba comprando. Então, tudo isso vai influenciando aí a nossa previsão para compras. E essa previsão para compras, gente, vai estar associada aos cardápios, que eu já comentei, ao per capita, por isso que é interessante saber o que é o per capita. Lembra, é a quantidade de alimento cru que eu vou servir para uma pessoa. Desse per capita que eu vou lá, multiplico para o total de refeições. O número estimado de refeições que serão servidas, né? Então, assim, às vezes eu não tenho aquele número fechadinho, mas eu tenho que ter pelo menos uma estimativa de quanta gente eu vou servir. A frequência de utilização dos gêneros no período da previsão, ou seja, o arroz, eu consumo arroz todos os dias na unidade, então eu tenho que multiplicar por todos para que a unidade funcione. Por exemplo, tomate. Tomate não todo dia é utilizado, então os dias que são utilizados eu tenho que ir lá fazer a minha continha de saber quanto que eu vou, né, utilizar. O espaço de armazenamento, se tem data desses alimentos ou não, isso vai influenciar na sua compra. A quantidade que já tem lá no estoque, o que muitas vezes acontece é o seguinte: fez a previsão de compras linda, maravilhosa, mas não foi lá dar uma olhada no estoque. E aí, chega lá, já tinha alimento no estoque, e aí você fica com excedente, não necessariamente você tem espaço para guardar tudo isso. As características da matéria-prima, né, vão influenciar na previsão de compras. Então, se eu comprar alimentos que não estejam muito na época, eu tenho esse risco de ter aí algum problema com eles, né? E aí vai aumentar um pouquinho a previsão de compras. E a sazonalidade, que é bem isso. Bom, pessoal, eu falei para vocês que a gente ia comentar do estoque de níveis, né? Os níveis de estoque. Quando a gente vai, né, planejar alimentação para muitas pessoas, né, que é o intuito da Asuans, deve-se ter em mente, então, qual que é a importância da seleção e dos métodos de cálculo que eu vou utilizar para redução de custos. Isso a gente já viu. Então, assim, como que a gente vai fazer para dar uma diminuída em custo? E também no estoque, a gente vai fazer com que esse estoque ele evite falta de produtos e que seja racional esse trabalho. Ou seja, que eu não fique ocasionando problemas na produção porque o estoque não está sendo planejado de maneira eficiente, tá? Então, assim, como que eu vou saber comprar?
Eu sempre vou me basear, a minha necessidade de compra vai basear no quê? No consumo médio da sua UAN. Então, assim, quanto em média a sua unidade consome de arroz? Quanto em média a sua unidade consome de feijão, de carne, por aí vai. Então, a gente vai observando essa quantidade que vai sendo consumida, né? E a gente tem uma noção disso porque a gente sabe os tamanhos das cubas que vão saindo, né, para a área da distribuição, por exemplo, e a gente vai observando para ver essa média. Então, sabendo dessa média, né, eu vou ter uma maior noção de saber quanto comprar. E aí, né, a gente vai saber que temos os níveis mínimo de estoque, máximo de estoque e médio de estoque. Então, assim, né, quando a gente pensa em dinheiro, em custos dentro da unidade, os estoques, eles vão sempre preferir estoques com, no mínimo, né, o estoque mínimo, onde eu não investi muito lá. Porque eu tenho um grande risco, se eu trabalhar com o máximo, eu perder muito alimento estragar, vencer e tudo mais. Tá? Então, assim, o maior nível de estoque, né? Quanto mais você tem armazenado lá dentro da sua unidade, vai aumentar também, pessoal, além desse risco da gente ter que esses alimentos estraguem, o aumento do custo da área que você está guardando esses alimentos, enfim, essa matéria-prima. Por quê? Você tem uma área só guardada para aquilo, certo? Nessa área, você tem que ficar controlando temperatura. Se você tem que ficar controlando temperatura, você vai ter um aumento aí de energia, porque, né, está relacionado. Você vai ter que ter luz, e aí muitas vezes isso aí vai estar relacionado. Ou seja, você vai ter um custo de manutenção para, né, conseguir manter esses ingredientes, esse material, tá? Então, quanto maior o estoque, maior também os custos com a manutenção e esse risco grande desses alimentos estragarem, tá? Mas só para a gente ficar claro, né, gente? Qual que é a importância de ter estoque na unidade? Você tem a conveniência de ter aqueles ingredientes de última hora. Quando a gente está trabalhando, muitas vezes, em restaurante comercial, ou em UANs hospitalares, vem muito pedido de última hora. Às vezes a pessoa vai lá, é um aniversário de alguém e ela olha o cardápio, nada ela gosta, e aí ela te pede alguma coisa que não está no cardápio, mas daria para fazer, ou seja, pedido de última hora. Nas UANs, né, nas UNDs, né, UAN solar, mesma coisa. É importante você ter esses itens disponíveis aí, né? É importante ter gente. A gente tem para quantidade. Se eu fizer emergencial, eu vou mais e mais. Então, ter um estoque lá te ajuda a você não ficar dependendo de compras emergenciais. Também protege contra erros de previsão, ou quando você registra, né, não faz o registro certinho. O que significa isso? Às vezes você previu que ia utilizar, sei lá, 10 litros de massa de tomate. Ou seja, se você tem você pega lá do dia seguinte ou do outro dia da semana, que não dá para fazer isso. Também te protege contra esses erros de planejamento, né? Que é bem isso. Às vezes previu muito pouco e aí foi um pouco mais. Ou às vezes o que acontece? Aconteceu algum evento na sua unidade, ninguém te avisou, e aí teve mais gente para comer. Se você tem estoque lá, isso vai te auxiliar. Também dá uma provisão para flutuação de venda ou produção. O que significa isso, gente? Sabe quando o tomate aumenta lá o preço dele, ou o feijão aumenta o preço dele? Se você tem lá no estoque, você consegue demorar um pouquinho, segurar a compra, né, enquanto eles estão muito caros, tá? Isso também ajuda bastante ter um estoque dentro da UAN. Então, vamos lá, gente. Falando aí do estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança, que é o que a maioria das UANs atuais trabalham, tá? O estoque mínimo. É a menor quantidade de material lá que você deve ter na sua UAN, no estoque. Ajudar a prevenir situações de emergência, que foi o que eu comentei agora,
E também ele vai ser calculado a partir do quê? Do prazo de reposição de emergência e do consumo médio. Pessoal, prazo de reposição de emergência é o seguinte: para cada ingrediente, o fornecedor ele vai te dar um tempo para ele te enviar. Então, assim, às vezes vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, assim, é o prazo de reposição de emergência que você tem, vezes o consumo médio, que é aquele consumo que eu falei para vocês que a gente fica observando conforme os dias forem passando, de como que a nossa clientela acaba consumindo aqueles ingredientes, tá? Prazo de reposição de emergência, o quanto que o fornecedor te fala, ele vai te falar assim: Mariana, eu consigo te entregar isso aí que você está precisando agora, amanhã. Ótimo. Ou ele vai falar: não consigo te entregar, só daqui a 2 dias, tá? Então, esse é o prazo de reposição de emergência. Vezes o consumo médio, que é o que eu, por exemplo, observei lá durante uma semana, durante um mês, de quanto que foi consumido daquele ingrediente, tá? Então, é assim que a gente vai calcular estoque mínimo, que também é chamado de estoque de segurança, que é importante para prevenir qualquer tipo de eventualidade que a gente tenha dentro das UANs, alguma situação de emergência, né? Às vezes o próprio fornecedor tem problema para te entregar, então o estoque mínimo vai te ajudar a isso. A gente tem o estoque médio, tá, pessoal? Que geralmente aí a gente vai considerar 50% da quantidade, mais o estoque mínimo. Então, olha, a gente vai fazer essa continha, prazo de reposição de emergência, mais consumo médio, né? E vai somar 50%. E aí a gente tem um estoque médio. E, por fim, a gente tem o estoque máximo, que é a maior quantidade de material que é a unidade. Ou seja, quantidade máxima de estoque que a gente deve ter ali dos produtos. Para garantir, por exemplo, às vezes a gente sabe, sei lá, vai ter alguma greve, algum problema e tudo mais, compra o máximo que der para, né, dar uma segurança maior para você, tá? Mas lembra, aumenta os custos da sua UAN, então a gente geralmente não trabalha com estoque máximo. Então, para calcular estoque máximo, olha só, a gente faz consumo médio mais estoque mínimo. Então, a gente vai somar, né, isso aqui, que deu aqui, e vai colocar mais o consumo médio, certo? Então, aí a gente tem consumo médio, mínimo e máximo. E aí, pessoal, tô deixando para vocês aqui como que a gente faz previsão de compras, tá? Então, previsão de compras é baseado no meu per capita líquido, que seria aquele peso cru individual, multiplicado pelo fator de correção, até para quê? Até para você achar o peso bruto individual, lembra lá, né? Quando eu faço essa conta. Depois, multiplico pelo número de refeições, que é o que vocês já fizeram. Depois, eu multiplico pela frequência da utilização, ou seja, eu vou fazer o per capita líquido, vai, gramas de arroz, vezes o fator de correção do arroz, vezes 500 refeições, vezes 5 dias na semana, tá? E aí eu já tenho essa parte toda aqui feita. Menos o que você já tem lá no seu estoque. Então, você vai lá descer lá no seu estoque, ver quanto que eu tenho de arroz ainda. Vai ter lá, sei lá, 30 quilos. Se tiver 30 quilos, você vai subtrair isso aqui, né? E vai fazer mais o estoque mínimo, que seria aquela continha aqui. Tudo bem? Então, assim, trabalhar com essa parte pro, volta nessa aula, e aí a gente consegue fazer certinho. Geralmente, quem vai trabalhar com isso é o estoquista e quem for trabalhar na área do estoque, tá? Não é todo técnico em nutrição que acaba trabalhando com isso dentro de UANS. É relacionados a essa área de gestão aí de suprimentos. E aí, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho também da política de compras, né? Como que a gente vai escolher um bom fornecedor, enfim. Política de compras sempre vai depender, sempre prefiram muito mesmo, locais de abastecimento que sejam próximos à sua UAN, tá? Então, produtores próximos à unidade, se for próximo ao CEAGES, por exemplo, maravilha, Mercadão, maravilha, ótimo. Tá? Então, prefira fornecedores próximos a você, porque pode dar muito problemas com fornecedores que às vezes tem que atravessar a cidade inteira para te entregar o produto. Às vezes dá problema com o carro, às vezes dá problema no trânsito, enfim. Então, pode atrapalhar você.
Também prefiram, né, fornecedores que tenham facilidade de transporte, né? Então, assim, que não seja muito complicado ele chegar lá na sua UAN, até por essa coisa dele morar lá do, né? Morar não, né? Ter o estabelecimento dele super longe de você, tem que passar por locais aí muito esburacados, e enfim, aí chega o produto para você já em uma situação não muito favorável, sabe? E também, gente, nesse transporte, observem as condições do transporte, que eu já vou falar mais um pouquinho. Também verifiquem a disponibilidade financeira, né? Não adianta a gente querer ter o fornecedor top se a gente não tem dinheiro para pagar esse fornecedor. E vejam também o espaço que você tem para armazenar, isso é muito importante. Pensando em gêneros perecíveis, né? Geralmente a gente vai receber aí, ó, de 2 a 3 vezes por semana. E se a gente, por exemplo, trabalhar com leite, né, que seja não ultrapasteurizado, a gente recebe todos os dias leite e pão, tá? Tem unidades que fazem isso ainda, né? Não trabalham com o HT por, né, sabor, enfim. E aí, ou até mesmo pelo preço, então todos os dias recebem o leite lá na unidade. E pão também, quando eu não tenho, né, a padaria dentro da UAN. Pensando em frutas, pessoal, né? Muitas vezes a gente vai comprar, fazer a política de compras, a gente tem que estipular qual o tamanho da fruta, quantas frutas vão ter por caixa, peso ou unidades. Por que eu falo isso, gente? Porque se você colocar lá no